Olá, meus queridos e amados. Estamos aqui mais uma vez para mais um estudo. Que Deus possa nos abençoar. Eu vou fazer uma oração para que Deus abençoe a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa capacidade de ouvir, de entender, de receber, de captar e de colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido através da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós estamos na Tua presença neste momento, mais uma vez, e suplicamos a Tua unção e que o Teu Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, nos abençoando, Senhor, no compartilhar da Tua palavra e também na receptividade, na recepção da Tua palavra, que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar, ó Deus, e nos direcionar em tudo que nós vamos estudar agora. Nós suplicamos a Ti a Tua bênção e te clamamos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Diga amém. Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês um estudo sobre os dons e talentos que recebemos de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que quando nós recebemos de Deus um dom, quando nós recebemos de Deus um talento, é com um propósito divino. Deus não nos dá nada para nós engavetarmos e guardarmos. Não, Ele nos dá com um propósito divino. Portanto, qualquer dom ou talento que nós recebemos, que você tenha recebido, que eu já recebi, ou receberemos, qualquer talento, qualquer dom é com um propósito. Por isso, o dom e o talento que nós recebemos de Deus é uma missão que nós recebemos. Se eu recebo um talento, um dom, e eu não exerço, eu não uso, eu não pratico, eu vou guardar esse talento, então eu não estou exercendo a missão que Deus colocou nas minhas mãos para fazer, que Ele confiou a mim. Vocês estão entendendo? Se você tem um talento, você tem uma missão. Seja que talento for. Nós pensamos que talento é só orar, clamar, dons de curar, são dons, não é? Não. É fazer alguma coisa na casa de Deus que apareça para todo mundo. Talento é a capacidade que Ele nos deu para alguma coisa. O dom, o talento. Então, quando nós recebemos isso de Deus, isso precisa ser transformado em missão. Porque qualquer talento, qualquer dom que nós recebemos é uma missão. Se você tem um dom aí e não está exercendo, você está deixando de cumprir com a missão que Deus confiou a você. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 10, olha como é fácil guardar. 9, 10. Eclesiastes 9, 10. Está escrito assim: tudo quanto te vier às mãos ou à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para o além aonde tu vais, não existe sabedoria nem projeto nenhum. Então, tudo o que vier à nossa mão para fazer, nós devemos fazer conforme as nossas forças. E nós sabemos das nossas forças. Nós não devemos confundir força com querer. Porque às vezes eu tenho capacidade, eu tenho força, mas eu não quero. Então eu invento uma desculpa. Vocês estão entendendo? Então, quando eu sei que eu posso, quando eu sei que eu sou capaz, quando eu sei que eu tenho força, a palavra de Deus fala assim: faze-o conforme as tuas forças. Não empurre para ninguém. Não deixe para ninguém. É uma missão minha, é uma missão sua, é uma missão de quem recebeu. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o. Tudo que estiver ao nosso alcance, tudo que vier a nós, tudo que chegar até nós, tudo. E quando nós tratamos das coisas de Deus, não é tudo no sentido de qualquer coisa bagunçada, não. Ele está dizendo tudo que é bom, tudo que é sensato, tudo que é verdadeiro, tudo que é produtivo, tudo com o propósito de edificar. Tudo que é para edificar, que é para a glória de Deus, faze-o.
Faze-o. Tudo que vier à nossa mão, que vier ao nosso alcance, que chegar até nós, que aparecer a nós, que nos é percebido, tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o. O verbo está no imperativo e direcionado a mim e a você. Faça você. Não empurre para o outro. Não fique julgando para o outro. Às vezes nós sabemos que uma pessoa tem um talento, nós convidamos, compartilhamos com ela e ela fala assim, pastor, se tiver uma outra pessoa para fazer, eu prefiro. Ela está empurrando a missão dela. Ela está rejeitando a missão e o dom que Deus deu a ela. Então isso é da pessoa com Deus. Ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada. Mas a palavra de Deus diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme a tua força. Porque para o além, para a eternidade, para onde tu vais depois, lá não existe projeto, não precisa de nada disso. É aqui e agora que precisa. Então, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Muitas pessoas perdem muitas coisas e oportunidades porque elas não fazem quando elas devem fazer. Muitas famílias são desfeitas porque quando o marido ou quando a esposa precisa tomar uma atitude, não toma. Fica 20 anos, 30 anos casado, 20, 30 anos com a família e não toma nenhuma atitude. Aí quando a família ela se desfaz, quando vai mulher para um lado, filho para o outro, aí ele quer fazer. O que ele não fez em 30 anos, ele quer fazer numa semana. E quer que Deus resolva aquilo numa semana. Não, não é assim. Tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Seja em qualquer área, seja no templo, seja na igreja, seja no trabalho, seja na rua, seja com amigos, seja onde for. Seja com você mesmo, comigo mesmo. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Porque lá no além não precisa disso não. Lá na eternidade vai precisar disso não. Deus quer contar conosco, é agora, é hoje, enquanto nós podemos ser usados por Ele. O nosso dom, o nosso talento é uma missão, porque foi dado com um propósito de Deus. Não é? Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 27, eu não vou entrar em detalhes do contexto, mas eu quero usar apenas o versículo para completar e complementar essa mensagem. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos 27, está escrito assim, o homem, isso é João falando, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. O que eu quero dizer coisa alguma é relacionado a tudo que é bom, tudo o que é aprovado por Deus. Porque o diabo dá muita coisa também. O que o diabo dá, nós sabemos que foi o diabo que deu, não foi Deus. Não é? Agora, tudo, não é? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Nós não podemos ter nenhum talento, nenhum dom, nenhuma capacidade se do céu não nos for dado. Deus nos deu a capacidade, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos, Deus nos capacitou para muitas coisas. Por isso que o dom que eu recebo é uma missão. Um médico recebeu uma missão. Um dentista recebeu uma missão. Um professor recebeu uma missão. Um zelador recebeu uma missão. Cada um, na sua área, recebeu um dom, uma capacidade, um talento. Então, esse dom é uma missão que nós recebemos. Uma missão de quem? De Deus. Porque o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. O nosso dom, o nosso talento veio diretamente do céu. É, portanto, um dom, um talento celestial. Vamos ver na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 8. Olha que coisa interessante, o que está escrito assim. Efésios, capítulo 4, versículo 8. Olha que coisa interessante. Nós vimos lá Eclesiastes 9, 10 e agora Efésios 4, 8. Então é muito fácil de guardar. É muito fácil de memorizar. Efésios 4, 8 está escrito assim. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, quando Jesus ressuscitou e foi para o Pai, ele levou cativo o cativeiro, ele levou aquilo que nos escravizava, não é? Levou cativo o cativeiro e
concedeu dons aos homens. Então, quando Jesus ressuscitou e foi, e ele nos deixou os discípulos, aí ele levou o cativeiro e ele concedeu aos homens dons, porque agora os homens não estariam com ele, com a presença dele física, apenas através do Espírito Santo, não é mesmo? Porque Jesus falou, aonde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. Ele está aqui agora comigo, ele está aí agora com você, ele está aonde os filhos deles estão. Então, ele concedeu dons aos homens. Então, o nosso dom, a nossa capacidade, não é? É, portanto, divina, celestial, espiritual. Não é uma coisa terrena. Ela foi dada por Jesus. Portanto, todo dom e talento que temos não vem de nós mesmos. É algo precioso e divino que nos foi dado pelo próprio Deus com um propósito divino. Por isso, nosso dom, nosso talento é uma missão divina, com um propósito divino que Deus nos deu. Preste atenção nisso e observe isso. Se você é uma pessoa que tem um talento, um dom, você tem uma missão. E se você não está exercendo esse talento, exercendo esse dom, você não está exercendo o propósito de Deus, a missão que Deus conferiu a cada um de nós. Olha, aqui no capítulo 4 mesmo do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 7 ao 16, ele fala assim, do 7 ao 16 ele fala assim, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A graça, nós recebemos a graça de Deus segundo a proporção, cada um individualmente, segundo a proporção do dom de Cristo. Vou reler o versículo 7. E a graça foi concedida a cada um, a mim, a você, a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Olha, aqui no versículo 11 fala, e ele mesmo, o Senhor, concedeu. Olha, ele está concedendo alguma coisa para os seus, para cada um de nós. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então Deus concedeu a cada um de nós um dom, um talento, uma capacidade para que nós possamos cada um exercer a sua missão e juntos nós possamos edificar uns aos outros. Estarmos juntos e edificando. Mas muitas vezes você vê que está precisando de uma pessoa para isso, está precisando de uma pessoa para aquilo, está precisando de um irmão para aquilo. E os irmãos têm talentos, mas não se dispõem. Sabe por quê? Porque eles não entenderam ainda que o talento que eles receberam, o dom que eles receberam é uma missão com um propósito divino.
Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por isso que Jesus falou que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Porque são poucos os que reconhecem que o talento que recebeu de Deus, que o dom que recebeu de Deus é uma missão com um propósito divino. Porque quando nós entendemos isso, nós colocamos a mão no arado e não olhamos para trás. Vocês estão entendendo, meus queridos? Isso é muito sério. Então, o nosso dom, a nossa capacidade, tudo é um dom que Deus nos deu. Cada um recebe o dom de Cristo individualmente. Por mais aparentemente que seja simples, é um dom e é importante. É muito importante. Porque cada coisa que Deus coloca nas nossas mãos, Ele tem uma missão, Ele tem um propósito. Então, o dom que eu tenho, o dom que você tem, o talento que eu tenho, o talento que você tem, que nós temos, é uma missão que Deus nos deu. É um propósito, para um propósito divino. Lá em 1 Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, que ele fala sobre os dons espirituais, sobre muitas coisas, mas deixa eu mostrar para vocês aqui, no capítulo 12 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo 27, eu gosto de ler assim, 27, 28, 29 a 30 e 31. Então, vamos ver aqui o 27. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Fala assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Você se considera corpo de Cristo? Se você se considera, você é um membro do corpo. Então, nós somos individualmente membros do corpo de Cristo e juntos nós formamos um corpo. Nós não formamos uma coxa de retalho rasgada, nem um boneco quebrado faltando peças, não. Nós formamos um corpo. Um corpo. Então, olha aqui, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Versículo 28. A uns. Olha aqui a individualidade e Deus tratando individualmente com cada um. Cada um. A uns, Deus na igreja, no corpo de Cristo, primeiramente estabeleceu apóstolos. A uns, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Vocês estão vendo que Deus deu a cada um, a um grupo isso, a outro isso, dá para 10 ou para 5, mas Ele dá diferentes dons. Versículo 29. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ele está falando, a um foi dado um dom, a outro. Ou seja, todos têm o mesmo dom? Não. Ou seja, então, quando precisar de você que tem um dom específico, a missão é sua. O compromisso é seu. Porque Deus te deu com propósito para a edificação do corpo de Cristo. E não só para você. Não para você só para guardar com você. Não. Ele deu um dom para a edificação do corpo de Cristo. Por isso o dom e o talento é com o propósito que Deus nos dá. Porque isso se torna em uma missão que Deus deu a mim. Você está exercendo a sua missão? Ou você encostou de lado, não quis fazer, ninguém faz e você não deixa ninguém fazer? Ou então você passou para outro fazer? Deus nos deu talentos, Deus nos deu dons, a cada um individualmente, com um propósito. E o propósito é a edificação do corpo de Cristo. Por isso que o dom e o talento é uma missão que Deus nos deu.
não é? Cada um recebe um dom. Por isso, quem recebeu um dom, recebeu uma missão de Deus. Ninguém pode dar o que não tem, ou o que não recebeu. Você não pode, por exemplo, está precisando de um pianista. Se tem 5 pianistas na igreja, tecladista, seja lá o que for, está precisando, alguém precisa se dispor. E quando nenhum deles se dispõe, qualquer um pode? Não, porque ninguém pode dar o que não tem. Vocês estão entendendo? Então o que tem uma grande responsabilidade. O que recebeu tem uma missão. A partir do momento que temos ou recebemos, nós temos uma missão. Qual é o dom que Deus tem te dado? Ou já te deu? Qual é o talento? Você está exercendo o seu talento? Você está exercendo o seu dom? Porque se você não está cumprindo o propósito de Deus. E você não está cumprindo a missão que Deus colocou na sua mão. Não é mesmo? Na verdade, cada um de nós sabe o que tem recebido de Deus. E o que é que realmente nós devemos fazer e às vezes não fazemos. Por causa de chatice, por causa de bobagem, por causa de gênio ruim, por causa de falta de temperamento, por causa de falta de fruto do Espírito na vida. Vocês estão entendendo? Então, se nós recebemos um dom, um talento, vamos exercer. Às vezes, no corpo de Cristo, está precisando de determinada alguém fazer alguma coisa. E quem que é crente, que já está lá há 100 anos na igreja, já foi batizado com o Espírito Santo, já recebeu um monte de dons, que tem um tanto de visão, não se dispõe. Aí quando um novo se dispõe, aí o que tem fica falando mal dele. Se você tem um dom, se você tem um talento, cumpra a sua missão. Porque o dom e o talento é com um propósito divino. E Deus nos deu uma missão, não é? Na verdade, nós sabemos qual o talento que nós temos, qual que é a missão que nós temos. Nós ficamos, às vezes, fingindo de bobo, fazendo de bobo. Mas ninguém consegue enganar a Deus. Ninguém consegue enganar o Espírito Santo de Deus. E ninguém consegue enganar quem tem o discernimento e o Espírito Santo de Deus. Pode enganar quem não tem. Além dos dons e talentos, nós temos também para receber o fruto do Espírito. Olha que coisa maravilhosa. Deus vai nos capacitando em todas as áreas. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele fala sobre o fruto do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, ele fala assim, no versículo 16, do versículo 16 a 21, ele fala assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, se eu não quero satisfazer a concupiscência da carne e andar na carne, eu preciso andar no Espírito. Versículo 17. Porque a carne milita, a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Vocês estão entendendo? Há uma luta. Acontece uma luta da nossa carne, da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso temperamento difícil. Às vezes nós sabemos que está precisando de alguma coisa, está precisando de alguém fazer, e não fazemos por causa de gênio ruim. Porque nós não estamos no Espírito, estamos na carne. E quando nós estamos na carne, nós não cumprimos o plano e a missão no Espírito. Nós só fazemos o que é da carne, a nossa vontade, o que é do nosso querer. Versículo de número 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo de lei, ninguém precisa te mandar nada, não. Não é lei, não. Sabe o que é? É satisfação. É alegria de fazer. Quando nós entendemos que o dom que eu recebi, que o talento que eu recebi é uma missão e é um dom de Deus com propósito, ninguém precisa me mandar nem pedir, não. Eu me ofereço, eu vou e faço. Por isso que tem pessoas que chegam assim: o que eu posso fazer? O senhor quer que eu faça alguma coisa? Eu posso fazer alguma coisa? O que eu posso fazer? Quando o outro que está entupido de dom, tu faz, não. Você tem que adular, você tem que falar, você tem que ir atrás, você tem que fazer um monte de coisa. E às vezes nem assim ele vai. Vocês estão entendendo? O dom, o talento é uma missão que Deus deu a mim, deu a você. E se eu não cumpro com o talento, com a missão, eu não estou cumprindo o propósito de Deus na minha vida. E se eu não estou cumprindo, eu estou sendo infiel a Ele.
infiel a ele. Vamos ver o versículo de número... versículo de número 19. Ora, olha aqui. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, olha aí. Eu não estou prostituindo, mas é cheio de ira. Eu não adultero, mas é cheio de inveja. Eu não faço, mas é cheio de ciúmes. Né? Dissensões, cheio de facções, cheio de briga, de confusão, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Agora vamos ver o fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito, versículo 22 em diante, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ninguém não precisa lei disso aí, para amar. Não é? Se você ama, amém, que maravilha, não é? E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Às vezes nós temos o dom e não fazemos. E quando vemos o outro fazer, nós ficamos com inveja, com raiva. Vocês estão entendendo, meus queridos? Então, se você recebeu de Deus um dom, um talento, você recebeu uma missão. Você recebeu uma missão com um propósito divino de Deus. O nosso dom, o nosso talento é uma missão. Agora preste atenção nisso. Enquanto não entendemos que o nosso dom e o nosso talento é uma missão que Deus nos deu com um propósito, enquanto não entendemos isso, nunca o utilizamos como uma missão, como um serviço, como uma responsabilidade, como uma incumbência, um encargo, uma missão. Nunca. Então, só fazemos ou servimos quando queremos, do nosso jeito e onde queremos. Não, eu não estou afim agora. Não, eu não quero agora. Eu não estou sentindo agora. Eu vou orar sobre isso. Se você recebeu o dom, você não precisa orar, não. Você já recebeu o dom, você já está capacitado. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Isso é chatice. Isso é mania de gente que não tem entendimento, que não tem maturidade. Você recebeu um dom? Então se disponha e faça. Porque Deus o chamou para isso. Deus o capacitou para isso. Olha que coisa interessante, não é? Quando não existe o entendimento de que é um dom e talento, que o dom e talento são dados por Deus com um propósito divino, uma missão, quando isso não existe, então não há amor naquilo que nós fazemos. Nem devoção, nem dedicação, nem valorização, nem consideração, nem reconhecimento, nada. Muito menos compromisso. Vocês estão entendendo? Se eu não tenho entendimento de que o dom que eu recebi, que o talento que eu recebi com um propósito de Deus, divino, se eu não tenho entendimento disso, que é uma missão que Deus me deu, eu não vou fazer isso com amor. Eu posso fazer, mas... Então tá, eu vou fazer. Hoje eu faço. Então está bem, mas eu vou fazer amanhã, mas se tiver alguém para depois, vocês estão entendendo? Não tem amor, não tem devoção, não tem dedicação, não tem valorização, não tem consideração, não tem reconhecimento, não tem nada, muito menos compromisso. Eu já falei para vocês que o amor gera serviço, o serviço gera compromisso e o compromisso gera sacrifício. Nós sabemos disso, meus irmãos, mas muitas pessoas fazem porque não tem ninguém para fazer, só por isso. Ou porque ficou constrangido que o pastor ou fulano pediu, ou na frente de alguém. Sabe por quê? Só tem esse tipo de reação, de sentimento, quem ainda não entendeu que o dom que recebeu foi de Deus. E que é uma missão, que é
um talento. Por isso, muitos crentes, por isso, eu vou dizer, milhares de crentes são atacados pela falta de paz, pela falta de alegria, pela falta de prazer. Quantos crentes que têm dons, que têm talentos, e você vê, ele está sempre emburrado, ele está sempre mal, sempre mal. Ah, não estou com paz. Ah, hoje eu estou muito triste. Ah, hoje eu não estou com prazer. Sabe por quê? Porque não entendeu ainda que ele recebeu de Deus, do Eterno, do El Shaddai, do Todo-Poderoso, um dom com um propósito. E isso chama-se privilégio. Privilégio que nós temos, porque não existe sentimento de realização. Então, quando não existe um sentimento de realização, a pessoa não é feliz. Sabe por que não tem um sentimento de realização? Porque ela não ama, ela não entendeu ainda que é uma missão que Deus deu para ela. Então, não tem sentimento de realização, de satisfação. Ela faz, mas não é, né? De concretização de algo significativo. Muitas pessoas, eu ouço muitos crentes falando, a minha vida é muito monótona. Monótona porque você ainda não entendeu quem é Deus, quem é o Deus que você diz que serve. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Eu já falei para vocês que o que nos adoece é aquilo que não faz sentido. Se eu ainda não tenho, se um dom para mim, uma missão ainda não me faz sentido, isso me adoece. Por isso que muitas vezes quando vai fazer eleição, muita gente foge. Porque ele sabe que ele pode, ele sabe que ele tem o dom, mas ele sai fora. Mas sabe de uma coisa? Esse crente, ele nunca é totalmente feliz. Ele é sempre sem sal, ele é sempre cheio de problemas, ele é sempre desgostoso da vida, ele está sempre reclamando. Tudo na vida depende de nós reconhecermos isso. E principalmente de uma coisa muito impressionante, vamos ver lá em 1 Coríntios capítulo 12 de novo. Vamos voltar em 1 Coríntios capítulo 12 de novo. Capítulo 12 fala dos dons espirituais. E o último versículo do capítulo 12, o versículo 31, a parte B do versículo, mas o versículo 31 do capítulo 12, antes dele entrar no capítulo 13, fala assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aí a segunda parte fala assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Eu já mostrei os dons, eu já falei dos dons, de talentos, um monte de coisa. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, que existe um caminho que está acima disso tudo. Aí ele entra no capítulo 13, falando, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o símbolo que retine. Aí ele vai falando, se eu faço isso, se eu faço aquilo, eu posso fazer um monte de coisa, mas se não for com amor, nada disso adianta. Porque nós somente fazemos com amor quando nós entendemos no espírito, na alma e na mente que o dom e o talento que eu tenho foi Deus que me deu. É divino, com um propósito, e isso é uma missão. E aí quando eu entendo isso e eu amo a Deus, aí então eu vou fazer isso com amor. Vocês estão entendendo? O amor está acima de tudo. Se você não faz com amor, muitas pessoas falam assim, mas eu não vou fazer com amor. Sabe por que você não faz com amor? Porque você ainda não conhece a Deus. Você é somente um religioso que frequenta a igreja, que conhece versículos, sabe, fala versículo de cor, que assiste tudo quanto é culto, assiste tudo quanto é estudo, que tem tudo quanto é DVD, de tudo, mas você não tem amor. E sabe o que a palavra de Deus diz? Lá em 1 João 4,8, fala assim, aquele que não ama não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Vocês estão entendendo, meus amados? Será que nós conhecemos mesmo a Deus? Será que nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus mesmo?
Será que nós temos Deus? Porque se eu tenho Deus, eu tenho amor, amor por Ele, amor pelo meu irmão, amor pela obra, amor pela missão que Ele colocou na minha mão para fazer. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, fala: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu já falei isso, que antes de Cristo, antes de Jesus vir ao mundo, o mundo da época conhecia o amor eros, da carne, de convivência, e o amor filéus, que é o amor de amigos. Eles conheciam Deus através da lei de Moisés. Eles não conheciam o amor de Deus, o amor de Deus. Então, quando Jesus veio, quando Jesus nasceu o verdadeiro amor na terra. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nasceu o amor de Deus, através da vida de Jesus. Foi o maior amor de Deus, foi ele deixando a sua glória e se submetendo à figura humana, limitada, por amor a nós. Então, quando Jesus veio, nasceu o amor, veio o ágape, o amor divino, o amor de Deus, que é o próprio Deus. Por isso que quem não ama não conhece a Deus. Quem tem um talento e não ama o talento que tem, não conhece a Deus. Quem recebeu um dom e não ama o que tem, o que faz, eu não gosto de fazer isso. Se Deus te deu, Ele é amor, e eu preciso fazer isso com amor. Vocês estão entendendo, meus amados? Nós precisamos amar. E para amar, nós precisamos conhecer Deus de verdade e ter Deus de verdade na nossa vida. Somente entendemos e sentimos os dons e talentos como uma missão divina, com um propósito de Deus, quando entendemos o amor, que é o próprio Deus. Sem amor, preste atenção nisso, sem amor, não sabemos servir. Sem amor, somente servimos do nosso jeito e quando queremos. Você conhece alguém assim? Eu conheço uma penca. Uma penca. Em tudo quanto é lugar por onde eu vou. Preste atenção nisso. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Quem ama, jamais enterra o seu talento. Vocês estão entendendo? Quem ama, porque quem ama tem Deus. Quem ama, porque quem não ama não conhece a Deus. Quem ama jamais enterra o seu talento. Quem ama não subestima, não desvaloriza o seu dom. Vocês estão entendendo? E tem muita gente aqui, muitos crentes hoje aqui nos Estados Unidos e em tudo quanto é lugar do mundo, trabalhando, e chega e fala assim: olha, pastor, infelizmente eu não me candidatei, eu não fiz isso, porque eu estou com muito trabalho. Sabe por quê? Porque não ama. Ama o trabalho, ama o dinheiro, ama a vida, mas não ama Deus. Então sabe o que ele faz? Ele prefere cavar, trabalhar e enterrar o seu dom, enterrar o seu talento. Mas quem ama jamais faz isso. Quem conhece a Deus jamais faz isso. Mas quem não ama, trata o seu dom, o seu talento como qualquer coisa. Como faz com qualquer um, qualquer pessoa ou qualquer situação. Ele larga para lá. E pronto. E só isso. E ainda pensa e diz: eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Sabe por quê? Porque você não tem Deus, você não tem amor. Você é só um religioso, uma religiosa. Você só conhece letra. O espírito que vivifica? Não tem. Não tem nada. Só tem isso aqui, gogó. Sabe Bíblia de cor, conhece tudo,
É um tal de falar, mas que mensagem, que mensagem, que mensagem, que mensagem. E você? E você? O que você está fazendo com essas mensagens? Engolindo, digerindo e depois pondo para fora? É isso? Não, meus irmãos, tem uma coisa errada. Olha, o Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova, ela se resume nisso aqui. Preste atenção. Vamos ver Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. E o pior é que tem um tanto de crente que fica com raiva porque fala que eu estou bravo, fala que não gosta porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Eu estou falando a verdade. E toda pessoa que está errada, ela se irrita quando ouve a verdade. E deve ter até alguém aí por aí em algum lugar conversando fiado. Sabe por quê? Porque se irrita contra a verdade. Quem anda errado não suporta ouvir a verdade. É como comichão nos seus ouvidos. Vocês estão entendendo, meus queridos? O Evangelho de Marcos, capítulo 12. O Evangelho de Marcos, capítulo 12. Do versículo 28 a 31, depois do 32 a 34. Do 28 a 31, fala assim, Evangelho de Marcos. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Porque o povo é atrevido, o povo ainda foi... Então vamos ver se esse Jesus aí, se ele vai saber responder isso aí. Vamos ver se o pastor fulano vai saber responder. Vamos ver. Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus. O principal é. Aí ele fala, ouve, ó Israel. Que o judeu fala, chamar, ouve, atenção, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Agora, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Não existe nada mais importante e maior do que esses dois mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o nosso coração, toda a nossa alma e nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Quando entendemos e praticamos esses dois mandamentos, quando entendemos que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, nossa alma, nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos, nós utilizamos os dons e talentos que recebemos de Deus como uma missão, com um propósito, e aplicamos na seara, na obra do Senhor, na igreja, no corpo de Cristo, na vida do nosso próximo. Vocês estão entendendo? Vocês já viram o quanto que é difícil trabalhar com o povo crente na igreja? Porque cada um tem um palpite, cada um tem uma opinião. Eles não têm a Bíblia, não, como princípio, não. Eles têm palpites e opiniões. E quando você fala, eles dão respostas que mostram que eles não amam a Deus de todo o coração e muito menos ao próximo. Quando Jesus falou assim, desses dois mandamentos depende tudo. 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 Então, eu posso fazer o que eu quiser. E jejuar até virar uma caveira e fazer um monte de coisas, e suar, e trabalhar, e ir, e fazer. Mas se eu não cumpro esses dois mandamentos, nada do que eu faço é com amor, com dedicação, com devoção. E com o entendimento de que é uma missão, porque é um propósito divino. Ah, Senhor, quando amamos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, somos humildes, somos solidários,
somos generosos. Somos facilitadores e não complicadores. Porque tem pessoas que quando a gente quer fazer alguma coisa, eles querem complicar. Eles não querem facilitar. Eles querem complicar. Então, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós somos facilitadores. Nós procuramos ver tudo com a ótica, com os olhos de Deus e não nosso. Nós somos pacificadores. Nós somos de paz, filhos de Deus. Nós não somos de confusão. Nós somos proativos, ajudantes, participantes, cooperadores. Nós construímos pontes de ligação e não destruímos, porque tem crente que vem e destrói, com uma fofoca, com uma conversa fiada, com um palpite errado. Vocês estão entendendo, amados? Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós entendemos que o dom, o talento que nós recebemos é uma missão divina, porque é com o propósito de Deus. Nós lutamos pela união e nunca, jamais pela desunião, pela confusão. Quem usa os seus dons e talentos com amor, quando se aproximam das outras pessoas, eu quero que você preste atenção nisso. Quem usa o seu dom, o seu talento com amor, porque entendeu que é uma missão, que é um dom que Deus deu, quando essa pessoa chega, eles falam: olha que bênção que fulano chegou, graças a Deus que ele se candidatou, que bom que ele se ofereceu, que bom que ele está aqui, porque quando ele chega, a bênção chega junto. Agora tem uns que quando chegam, a confusão chegou junto. Ele é entupido de dom. Mas ele é entupido de gênio difícil. Vocês estão entendendo? Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e nós entendemos que o nosso dom, o nosso talento é uma missão, nós multiplicamos as bênçãos através dos dons e dos talentos. Mas o que não ama, mas o que não entende que o dom e o talento que recebeu é um dom divino, com um propósito divino, então é uma missão. Quem não faz isso, quem não entende isso, enterra tudo. Subestima tudo. Ele despreza tudo. Porque não entendeu ainda que o dom e o talento é a nossa missão, que nos foi dado por Deus, não por homem algum, mas por Deus, com um propósito divino. Como é que eu sei que tenho usado o meu dom e o meu talento como uma missão divina? Sabe como? Quando eu olho pelo estilo de vida que eu vivo, pela forma como eu vivo, eu sei. Eu mesmo respondo para mim. Você mesmo responde para você. Cada um responde por si mesmo. Nós sabemos porque nós sabemos. Nós sabemos quem nós somos e o que estamos fazendo e por que estamos fazendo e como estamos fazendo. Não adianta você ter dom e talento, mas enterrar o seu talento por causa de burrice, de estupidez e de gênio ruim. Toda pessoa que subestima os dons e os enterra, e enterra os seus talentos, age dessa forma. Eles dizem assim: mas eu vejo assim. Não, eu penso assim. Eu só faço se for assim. Porque eu decidi que é assim. Vocês estão entendendo? O eu está acima de Deus, de todos, de tudo. Quando eu amo, tudo frutifica. Quando eu amo, tudo é abençoado. Mas quando eu não amo, nada frutifica. E eu sepulto tudo, eu enterro tudo. Toda pessoa que não ama, não entende que o dom e o talento que recebeu de Deus é uma missão. Essa pessoa, consciente ou inconscientemente, ela trabalha, ela sempre trabalha contra
a disposição e a liberalidade e o fluxo daqueles que se dispõem. Ela não fica feliz com a espontaneidade do outro. Ela não ajuda, ela não coopera, nunca está junto, está por perto, mas nunca junto. Diz que está ali, mas na verdade não está. Sempre tem uma desculpa, uma justificativa bem esfarrapada para tentar nos convencer. Precisamos apenas entender isso, que cada um recebeu talento e dom diferentes. Nem todos são iguais. Existem muitas coisas que eu não posso fazer, mas que você pode fazer. Existem muitas coisas que você não pode fazer, mas que eu posso fazer. Então eu tenho que juntar o que eu sei e o que você sabe, e juntos nós vamos edificar o corpo de Cristo. Porque se você e eu entendermos que o dom e o talento que recebemos é um dom divino, com um propósito divino, e isso é uma missão que Deus nos deu, nós vamos fazer com amor. Porque nós vamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas quem recebeu o talento de Deus precisa entender que recebeu uma missão. Se você não recebeu um dom, então você não tem que fazer aquilo. Mas se você recebeu, você tem uma missão. Eclesiastes 9:10 fala: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para o além, aonde vais, você não precisa levar nada disso não. Você não vai ter que fazer isso, nada disso lá. Então, você recebeu um dom, você recebeu um talento, você recebeu uma missão com um propósito divino. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, de todos nós, para que nós possamos abrir os nossos olhos, amar a Deus de verdade, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos, para que nós possamos edificar o corpo de Cristo com os talentos e dons que Deus nos deu. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.